Alô, povo da República! Estamos aqui para falar do Cruzeiro mais uma vez e, como sempre, a gente começa o nosso bate-papo pedindo licença para entrar na sua casa através do canal do YouTube, para a gente levar um pouquinho de informação do Cruzeiro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Vai lá, se inscreva, deixa seu like, pega esse vídeo, compartilha com seu amigo, ajude a gente a crescer no canal. Nosso intuito aqui é falar do Cruzeiro, com muito respeito ao nosso grandioso Cruzeirão e, principalmente, a todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Um abraço, vamos falar do Cruzeiro. E aí? Amanhã o Cruzeiro joga contra a equipe do Palestino do Chile. Jogo válido pela Copa Sul-Americana. Cruzeiro que vem de uma derrota lá contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, despedida lá do saudoso estádio municipal lá de Bragança Paulista. Vai passar por uma reforma, né? Vamos fazer lá uma arena multiuso, que agora é a moda do futebol. Mas o Cruzeiro não tinha nada com isso, né? O Cruzeiro deveria ter ido lá e ter saído com a vitória, coisa que não aconteceu, né? E o que esperar do Cruzeiro para o jogo contra o Palestino? Primeira coisa que a gente tem que analisar. O Cruzeiro contra o Bahia faz um grande jogo, um jogo impecável, né? Um jogo, uma maneira de jogar, uma entrega que o Cruzeiro não conseguia entregar desde aquele jogo contra o Botafogo lá no 27 de julho de 2024, que a gente sempre frisava, desde 27 de julho, que o Cruzeiro não faz um jogo convincente. Pronto, fez contra o Bahia. Um jogo muito bom, um jogo onde o Cruzeiro foi muito aguerrido, é o melhor jogo do Cruzeiro no ano, obviamente, e depois o Cruzeiro não consegue entregar da mesma forma já no último domingo contra o time do Bragantino. O Cruzeiro perde 1-0, o gol do adversário ele sai de uma falha do nosso goleiro Cássio, mais uma falha do Cássio com a saída de bola, né? Nitidamente nota-se a grande dificuldade que o Cássio tem para sair com a bola. É incrível como isso acontece. Tenho a dizer o seguinte sobre isso. Primeira coisa, ponto 1, Cássio. Cássio precisa aprender a jogar com os pés. Ele é um jogador de futebol em atividade. E hoje, no futebol de hoje, exige-se que o goleiro tenha facilidade de jogar com o pé. O goleiro precisa jogar com os pés. O goleiro precisa ter uma certa habilidade. Por quê? Muitas das vezes a jogada começa através do primeiro homem, que é o goleiro. Para ele levar essa bola com qualidade, para ajudar nessa transição. Então é necessário, sim, que o Cássio aprenda a jogar o mínimo com os pés. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Vou voltar no passado aqui e vou recordar o time do Cruzeiro de 2003. Quando o Vanderlei Luxemburgo assume o Cruzeiro lá em 2002, ele pega o telefone e ele liga para o Alex, o talento azul, para ele voltar para o Cruzeiro. Ele convence o Alex a voltar para o Cruzeiro quando ele promete esconder os defeitos do Alex. O Alex ele tinha fama de jogador sonolento, de jogador que some no jogo. Na sua primeira passagem do Cruzeiro ele não foi tão eficaz assim, tanto é que parte da torcida nem queria ele de volta naquela época, mas graças a Deus valeu a intuição do Vanderlei Luxemburgo e ele voltou, e o final da história todo mundo já conhece. Mas por que eu tô voltando, que eu tô falando do Cássio e lembrando do Vanderlei Luxemburgo, 2003 e Alex? Porque uma das propostas do Vanderlei era pro Alex: garotinho, você pode vir, que eu vou esconder os seus defeitos. Isso aí, o Luxemburgo fala assim, né? Ele simplesmente ele escondeu os defeitos do Alex. O meio-campo do Cruzeiro, que era formado por Augusto Recife, Maldonado, Wendel e Alex, foi feito de uma maneira, com o apoio dos dois laterais, que eram o Maurinho e o Leandro, uma maneira que o Alex não precisasse voltar para marcar, que o Alex só aparecesse no jogo quando a bola chegasse nele, e a bola chegava nele como muitas vezes, a bola passava por ele muitas vezes. Então foi a maneira que o Vanderlei Luxemburgo encontrou de esconder os defeitos do Alex para que as qualidades do mesmo se sobressaísse e o Alex se tornasse o jogador que ele tornou. Onde eu quero chegar com essa explicação? O Cássio, ele é um jogador experiente, é um goleiro que, se eu não me engano, ele tem 35 ou 37 anos. 37 anos tem o Cássio. O Cássio foi campeão por onde passou. É um goleiro tecnicamente inquestionável. Porém, ele tem esse grande defeito que é não saber jogar com os pés. Então chegou o momento do treinador do Cruzeiro, do Léo Jardim, do Robertinho, treinador de goleiro, entender que é necessário esconder esse defeito dele. Eu acho que quanto menos
jogar a bola para o Cássio, por mais que o futebol moderno exija, mas em prol do Cássio, do nome Cássio, de um goleiro que entrega muito debaixo do gol. Se você pegar no último jogo, o Cássio fez 3 ou 4 defesas dificílimas. É um grande goleiro, é um goleiro que pode contribuir muito para o Cruzeiro. A gente não pode esquecer da Sul-Americana no ano passado, que o Cássio foi um grande goleiro que ajudou o Cruzeiro a chegar na final. Então, tudo bem, na final ele falhou, mas é um grande goleiro, é um goleiro aí que o torcedor do Cruzeiro pode esperar, tecnicamente, que ele vá se entregar em campo. Porém, eu creio que para resgatar essa confiança do Cássio, o Cruzeiro, o departamento de futebol do Cruzeiro, o treinador de goleiro do Cruzeiro, precisa arrumar um meio de esconder esse defeito do Cássio, que não é saber, o que é não saber jogar com os pés. Essa é a primeira situação. Tirando isso, o Cruzeiro está em evolução. Outro assunto que vem ganhando espaço nas mídias é a questão do Gabriel Barbosa, né, que segue no banco de reservas. Eu particularmente gosto muito do Gabigol, eu gosto de jogador midiático. Quando ele veio para o Cruzeiro, eu acompanhei todo aquele processo de especulação, apresentação no Ano Novo. Eu era um daqueles que, quando deu meia-noite, eu estava com o celular ali na contagem regressiva no canal dele do YouTube, e fiquei feliz dele ter vindo. É um grande jogador, um jogador que ainda penso eu que pode ser muito útil para o Cruzeiro no decorrer da temporada. Mas se ele não entender que o treinador não gosta do estilo de jogo que ele pratica, ele não vai ser titular. E eu também não vejo o Gabriel Barbosa uma temporada inteira no banco de reservas do Cruzeiro. Ou o Gabriel vai entender da importância dele para o time, mas ele vai ter que se adaptar ao treinador e não o time se adaptar a ele. Ou eu creio que na próxima janela de transferência o Gabriel já vai levantar o dedinho dele ali e pedir para ir embora. São situações que vão acontecer. Mas eu penso que para o jogo de amanhã o Gabriel pode ser titular. Né? Até pela entrevista do Léo Jardim no pós-jogo contra o Bragantino, ele deixou ali uma deixa que vai mudar bastante o time para jogar contra o Palestino. Certo é, o Cruzeiro precisa vencer o Palestino. Né? O que esperar do Cruzeiro para esse jogo? Esperar um time competitivo, esperar um time que se iguala, no mínimo se igualar na vontade com o adversário. Né? Lembrando que o Cruzeiro joga fora de casa, é uma atmosfera totalmente desfavorável ao Cruzeiro. O Palestino ele vive um bom momento, é vice-líder do campeonato chileno, ganhou 5 dos últimos 8 jogos que disputou. Está em lua de mel com o torcedor, pode ter certeza que o Cruzeiro vai encarar um campo cheio, um estádio com uma pulsão muito favorável ao time deles, né? Aquele barulho que a gente sabe que o torcedor chileno faz. O torcedor do Palestino é um torcedor que tem aquela característica de torcida vibrante, de torcida que canta o jogo todo. Então é um jogo grande, e jogo grande foi feito para jogador grande. Então que os jogadores do Cruzeiro encarnem esse espírito de competitividade. Ainda não tem nada perdido, o Cruzeiro precisa vencer. Uma derrota de logo amanhã certamente vai complicar a situação do Cruzeiro, que já está complicada, mas vai complicar mais ainda. Mas ainda não tem nada perdido. O Cruzeiro vencendo, o Cruzeiro volta a competir. O Cruzeiro tem total chance de vencer os outros 3 jogos, além do de amanhã, né? Ou vencer os 4 jogos aí, fazer 12 pontos e certamente garantir a sua classificação. Tem time para isso, tem elenco para isso. Depois, os 2 times mais fortes do grupo, que é a União da Argentina e o próprio Palestino, o Cruzeiro no segundo turno recebe no Mineirão, então isso é um ponto positivo. O Cruzeiro sai para jogar contra a equipe equatoriana que venceu a gente aqui, e o Cruzeiro também tem um time melhor, se tiver as peças encaixadas, tem total condição de chegar lá no Equador também e vencer, não vai ter problema nenhum. Mas para isso os jogadores precisam de assimilar essa competitividade, né? de talvez resgatar ali aquele espírito competitivo que teve o Cruzeiro de 97, quando iniciou a Libertadores perdendo os 3 primeiros jogos, e depois venceu os 3 jogos seguintes e acabou se classificando e acabou campeão da América, e várias vitórias e viradas históricas que o Cruzeiro teve no decorrer da sua história, como uma virada emblemática contra o River Plate também na Supercopa de 91,
que o Cruzeiro perde na Argentina por 2-0, volta para Minas Gerais, para o Mineirão, e consegue fazer os 3-0 e acaba sendo campeão também. Aquela vitória também lendária e histórica contra o Palmeiras lá no Parque Antártico, pela Copa do Brasil de 96, onde o Palmeiras era dado como campeão. O Cruzeiro não consegue vencer no Mineirão. E lá no Palestra Itália, né, no antigo Parque Antártico, o torcedor que está nos acompanhando que é mais novo, antes do Palmeiras ter o Allianz Parque, ele tinha um estádio mais modesto, um estádio menor, né, bem menor, que chamava Parque Antártico. E o Cruzeiro foi lá com a pressão da torcida do Palmeiras e conseguiu vencer o jogo. Então é esperar isso do Cruzeiro, né? Vamos ver qual time que o Léo Jardim vai colocar em campo. Única coisa que se sabe que ele disse que vai mudar, que não é o mesmo time que começou contra o Bragantino, que ele vai mudar até para dar essa rotatividade, dar mais minutos para alguns outros jogadores que não vêm atuando. Não é questão de poupar, é questão de preservar alguns jogadores para não se expor muito em relação a possíveis contusões, né? O Cruzeiro teve um grande problema contra o Bragantino, foi jogar sem o lateral direito, teve que improvisar ali o Jonathan Jesus na zaga. Cada um tem a sua opinião. Eu, particularmente, eu acho que naquele momento ou eu colocaria o Lucas Romero, ou buscaria lá no Sub-20 o Vitor, o Vitor Jesus, né, que é o lateral direito do Sub-20, bom jogador, acompanhei alguns jogos dele pelo Campeonato Brasileiro da categoria, um jogador que merece oportunidade, um bom lateral, e eu acho que já poderia viajar com o elenco, né, não sei como vai ser, mas eu acho que o William volta. Eu estou apostando que o provável Cruzeiro para amanhã vai com o Cássio, eu acho que o William volta, o William vai ser o lateral direito, o Fabrício Bruno vai ser o zagueiro ao lado do Vidalba, ou do Jonathan Jesus, talvez essa é a primeira dúvida, e a defesa fecha com o Kaique. O meio campo Lucas Romero, Lucas Silva, acho que os dois vão ter mais sequência. O Lucas Silva ele sai queixando cansaço, e já é o segundo jogo consecutivo. Então também não é surpresa se ele poupa o Lucas Silva e começa com o Wallace, que eu já não aprovo. Acho que o Wallace já tem tido muitas oportunidades, não vem aproveitando, é um jogador que parece que não entendeu o que é o Cruzeiro, não veio jogar no Cruzeiro até hoje, essa que é a verdade. Então me preocupa muito essa questão de colocar o Wallace. Se o Lucas Silva não tiver fisicamente hábito a jogar, eu prefiro que o Cruzeiro entre com o Christian. Mas o Christian pode entrar de qualquer jeito. Pode. Mas na minha concepção, e o Cruzeiro, se eu fosse treinador, eu entraria em campo, eu entraria com Lucas Romero e o Christian, Matheus Pereira, Dudu, Gabigol e Caio Jorge. Esse seria o meu time para jogar contra o Palestino amanhã. Mas vamos ver o que o Léo Jardim ele vai colocar em campo. O importante é que o Cruzeiro entra de forma competitiva, que o Cruzeiro possa fazer um bom jogo e o Cruzeiro saia vitorioso, que é o mais importante. Temos que vencer o jogo. Não há mais tempo para deixar para depois. Se é nosso time, se o Cabuloso imagina algo na Sul-Americana, que esse algo começa a partir de amanhã contra o Palestino. Né? Um bom jogo para a gente, tomara que possamos fazer aí um grande jogo, sair vitorioso, e você que aí quer acompanhar esse jogão de quinta-feira, se liga lá com a equipe da 3VL, lá com o meu amigo Túlio Belotti, eu vou estar lá ao vivo no pré-jogo também, fazendo o pré-jogo, abertura, né? Vamos lá com o Túlio Belotti, com o Yuri Figueiredo e toda a equipe da 3VL, canal da emoção é por lá mesmo, e eu muito feliz por fazer parte agora dessa família 3VL também, com essa parceria aqui com a República do Cabuloso, para a gente tentar trazer para vocês aí, cada dia vai mais emoção, cada dia mais conteúdo relacionado ao Cruzeiro, porque falar do Cruzeiro é falar do nosso amor. E quando a gente fala do amor com amor, não tem erro, né? Pra cima, Cruzeiro, que seja uma grande vitória. E eu vou deixar meu placar aqui, né? Minha tramela, né? O meu chute aqui, ó. Eu acho que o Cruzeiro vence o Palestino amanhã e o Cruzeiro vence bem. O Cruzeiro vence por 3-1. E, ó, vai voltar a marcar. Amanhã tem gol do Gabigol e eu tô muito, muito confiante. Um abraço!